né? Aliás, lá anterior, lá o RC, né? Mas deveria ser, né, doutor Miguel? O clube é da torcida. O Não, o torcedor clube não é da merece saber torcida, o clube a é do posição dos associado. conselheiros que O clube, vocês são O clube representantes não é dos da torcida. torcedores Não, o dentro do doutor não, clube. são representantes do associado, não do torcedor. Sim, O Corinthians não é do torcedor, Chama- doutor? Rapaziada, é com essa notícia aí que a gente começa o vídeo, né? Espera aí, fica no vídeo aí que vocês vão vocês vão entender essa pérola de ontem. Fala, fiel, beleza? Mais um vídeo no canal aí. Hoje é dia de Corinthians, 7h30 da noite temos aí Corinthians e Criciúma pelo Campeonato Brasileiro. Mais uma rodada, né? 35ª rodada aí do Campeonato Brasileiro. Rodada muito importante pro Corinthians, né? Vai jogar fora aí depois de uma sequência longa de bons resultados, de vitórias, né? Uma sequência invicta no Campeonato Brasileiro muito positiva. Fez o Corinthians saltar lá da zona de rebaixamento para uma possível vaga na Libertadores. E hoje a gente vai ver aqui algumas notícias. Vamos ver o que tá rolando aí pré-jogo do Corinthians. Mas antes eu queria falar sobre essa pesquisa que saiu ontem no Globoesporte.com, rapaziada. Pesquisa de torcida, né? Todo ano tem uma pesquisa de torcida aí, muito legal, a gente sabe como é que é. Sempre colocando ali nas manchetes, Flamengo continua na ponta. É sempre as mesmas manchetes, né? Sem destrinchar muito bem os números, os detalhes, a entrelinha. A gente tem que sempre se esforçar um pouco para entender. E então é isso que a gente vai fazer aqui hoje, olhar essa pesquisa com a perspectiva do corintiano mesmo, rapaziada. Vamos dar uma olhada nessa pesquisa aqui, ó. Maiores torcidas do Brasil. Pesquisa mostra Flamengo na ponta e Palmeiras mais perto do São Paulo. Isso aí, ó, a torcida do Palmeiras vem crescendo com o tempo, né? A empresa aqui que faz a pesquisa colheu mais de 7.000 respostas, né, em 1.341 municípios diferentes do Brasil. E teve lá o top 5 deles, né? O top 5 ali, normalmente ele não muda muito, né? Durante, cara, muitos anos é realmente isso aí mesmo. Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Vasco, né? A gente sabe muito bem como é que funciona os clubes do Rio, né? Os clubes do Rio têm uma torcida muito forte fora do Rio de Janeiro, né? Principalmente no Nordeste. E vamos dar uma olhadinha aqui como é que ficou esse top 5, né? Top 5 das maiores torcidas. Então eles fazem um gráfico aqui, ó, mostrando o gráfico mesmo, geral do Brasil, como que tá a distribuição de torcedor. Então você vê que as maiores torcidas aqui, ó, fica para o Flamengo no geral, tem 20% do valor total, um valor extremamente considerável, né? 20%, Corinthians fica ali 5,4% atrás, mais ou menos, né? Tá 5,4, não, 5,6 mais ou menos atrás. 14,5% o percentual do Corinthians. São Paulo 7,6, Palmeiras 7,7. Quem mora aqui em São Paulo, como eu, sabe que a torcida do Palmeiras e a torcida do São Paulo são bem equivalentes, tá? São equivalentes. As duas juntas não chegam, ou melhor, chegam mais ou menos ali próximo da torcida do Corinthians, mas isso no Brasil, tá? Mas sempre estão tão bem próximas, né? Logo atrás vem o Vasco, né? A segunda maior torcida do Rio de Janeiro, uma torcida muito forte no Norte e Nordeste aí, 6,6. Cruzeiro descolou um pouco do Atlético, né? Que eu me lembro as outras pesquisas, o Atlético estava sempre muito próximo. Os dois times de Minas aqui sempre muito próximos. Não tinha essa disparidade de 1% aqui. Era um valor um pouco menor. Aí você percebe que o Cruzeiro está com 5,4%. O Cruzeiro passou o Santos. Normalmente o Santos também ficava logo atrás do Cruzeiro. Se não me falha a memória, eu posso estar falando besteira aqui, tá? Pausa pro cafezinho aí, rapaziada. Eu posso estar falando besteira,
Mas se eu não me engano, logo atrás do Cruzeiro vinha sempre o Santos. O Santos, apesar da gente ter a brincadeira aqui, né, com que eles são os menores aqui, a torcida pequena, tudo mais aqui em São Paulo, o Santos em vista de Brasil sempre teve uma torcida aqui parelha com Cruzeiro, Vasco, né? Sempre teve próximo aqui, parece que caiu um pouco. Então aí você vê que o Cruzeiro descolou do Atlético, né? Um pouco, 1%, 1,5% quase. E o Grêmio descolou do Inter também, cara. Olha aqui, que doideira, né? Tá 2%, 1,7%. Acho que é 1,7%. Não sei, posso estar falando besteira aqui. E o Inter com menos torcida que o Botafogo. Engraçado, né? Bahia, o maior do Nordeste, né? Sem dúvida, o maior time do Nordeste, seguido atrás do Sport. E o Fluminense ficou atrás de praticamente todos os grandes. Torcida do Paraná aqui 0,7%, né? E aí tem os times do Nordeste que também tem uma popularidade muito grande. A gente sabe como é que é lá. A galera é muito apaixonada por futebol. Mas enfim, rapaziada, é isso, ó. No geral, Flamengo 20,1% de torcida, 6% acima do Corinthians. Porém, quando você vem aqui, ó, nessa pesquisa um pouco mais detalhada, Datafolha veja as maiores torcidas por cada região do país. Aqui eles vão falar um pouco mais sobre a divisão, né, por regiões. Aí a gente desce um pouquinho aqui, cara. Maiores torcidas do Sudeste, rapaziada. Sudeste, Corinthians. Olha a diferença da torcida do Corinthians no Sudeste para a torcida do Flamengo, 5%. Sabe, isso aqui reflete muito bem o que a torcida o torcedor de verdade, sabe? Aquele que não torce para outros times, né? Não tô, com todo respeito à galera do Nordeste e tudo mais, mas a gente sabe que tem muito torcedor que torce para 2, 3 times lá no Nordeste e acaba computando muita torcida pro Flamengo e que às vezes é aquele torcedor que, cara, a gente não conta. O torcedor corintiano normalmente é o torcedor fiel, é o torcedor que vai torcer pro Corinthians, o time de coração dele, da família dele é o Corinthians, né? E você vê que, ó, os clubes de São Paulo têm um desempenho melhor quando você vem aqui pra região Sudeste. Por quê? Porque normalmente aqui é uma pesquisa feita com torcedores que torcem pra um time, cara, né? Pode parecer um pouco cara, tá falando besteira aqui, mas a gente sabe que é desse jeito, né? Normalmente a galera torce pra 2, 3 times e aí na hora de fazer a votação põe lá o Flamengo e acaba inflando números a favor do Flamengo. Então aqui eu acho que reflete muito melhor o que é a realidade, sabe, da torcida. A torcida do Corinthians primeiro que o Corinthians ele é localizado no maior estado, questão de população do Brasil, né? E você percebe que, ó, São Paulo e Palmeiras 8%, os dois juntos não dão o Corinthians, né? E a gente sabe que aqui em São Paulo é realmente desse jeito. A torcida do Corinthians é metade mais um ali, sabe? É a maioria, é a torcida do Corinthians. Pode juntar os 3 junto aqui que às vezes não dá a torcida do Corinthians ou tá muito próximo, né? A gente percebe essa diferença quando a gente vem para essa pesquisa um pouco mais filtrada, né? Aí percebe-se já, ó, que a região do Nordeste, olha isso aqui, rapaziada, 25%. Cara, eu não parei para fazer conta, mas a gente pra ver ou percebe que a torcida do Flamengo é maior fora do Rio de Janeiro do que dentro do Rio de Janeiro. Vocês percebem isso? Então como que pode ser o Flamengo a maior torcida do Brasil? Não é, cara. Então, o Flamengo é a maior torcida do Brasil juntando com a torcida dele, com a torcida do CSA, com a torcida do CRB, né, com a torcida do Paysandu, que também é gigante, mas a gente sabe que as galera lá escolhem um time de primeira divisão pra torcer, né? E é isso, ó, 25% e 8% do Corinthians. Bahia e Palmeiras, ó como Bahia como sobe também. O Bahia, todo respeito ao torcedor do Bahia e do Sport, que normalmente também são torcedores bem fiéis, cara. E a região sul,
Grêmio com 23%, Internacional com 18% e Corinthians com 9%. Flamengo também tem um número muito bom aqui, ó, no Sul. Sul que normalmente é bem polarizado, né, entre Grêmio e Inter. E é isso, rapaziada. A região Centro-Oeste também fala um pouquinho aqui, ó. Flamengo também dispara bem, ó, 29% no Centro-Oeste. O Corinthians 11%. Então, você percebe que realmente a torcida do Flamengo é uma torcida terceirizada, rapaziada. É terceirizada, é isso aí. Mas vamos lá. Vamos falar um pouco sobre o jogo de hoje, né? A torcida tá ansiosa. Eu, pelo menos, tô muito ansioso. Não sei como é que vocês estão aí, mas eu tô ansioso pra esse jogo, porque esse jogo pode já decidir algumas coisas aí no Campeonato Brasileiro, né? Tem o jogo da Libertadores aí antes do jogo do Coringão. E eu tô bem ansioso aí pra chegar o horário da rodada, pra gente ver o que vai acontecer, se é G8, se é G7, se o Corinthians vai vencer fora ou não vai. Então aqui, ó, os Corinthians desembarcam em Criciúma com 24 jogadores pro duelo, né? Aqui no site do meu timão aqui, eles falam um pouco sobre a lista e os lesionados, a lista de convocados, né, pra partida. Percebe que praticamente todo mundo aqui apto. Memphis volta, Yuri Alberto volta, né? A nossa dupla de ataque aí tá de volta. E aqui os desfalques. Félix Torres não vai poder jogar. Hector Hernandes, Rian, Diego Palacios, Maicon e Juan Oliveira. Alguns já estão há um tempo no DM, né? Porque eles estão com lesões já há algum tempo. Mas o destaque é para a volta do Yuri e do Memphis, né, que fizeram falta aí no jogo contra o Vasco, e mesmo assim foi um atropelo do Coringão, né? Imagina se os dois estivessem em campo. E é isso, vamos lá vamos ver um pouquinho sobre o histórico do jogo, Corinthians e Criciúma. 19 partidas já, os dois se enfrentaram 19 vezes, né, no campeonato. O último confronto foi 16 de julho de 2024, agora, né, nesse ano. O Corinthians ganhou aqui com o gol do Kaká e do Romero. Faz tempo que o Corinthians não perde pro Criciúma. Em 9 partidas disputadas foram 8 empates. 19 partidas disputadas, desculpa aí, rapaziada. 8 empates, 9 vitórias do Corinthians e 2 do Criciúma. Então a média legal de gol, 1.84 aqui. E a gente percebe que o Corinthians, ó, as últimas partidas o Corinthians venceu, empatou, venceu, empatou, venceu. E perdeu a última lá em 2003 pro Criciúma. Faz tempo, hein? Faz tempo. O Corinthians tá invicto contra o Criciúma aí há bastante tempo, né, rapaziada? Bastante tempo. Ó. Tem 6 jogos contra o Criciúma, né? 4 vitórias ali, 2 empates. Lá no estádio do Criciúma, o Corinthians venceu 2 vezes, perdeu 2 vezes, empatou 5. Então é um confronto bem equilibrado lá em Santa Catarina, né? É um confronto bem equilibrado, apesar do Corinthians ter números muito bons no geral. Lá em Santa Catarina são 9 jogos e a maioria são empates. Então é um jogo que, apesar de não parecer, vai ser difícil, né? E é isso. Vamos lá pra gente ver a provável escalação do Coringão. O meu timão tá dando o Corinthians aqui com Hugo Souza, Matheus Bidu, Gustavo Henrique, André Ramalho, Mateuzinho, Raniele Carrídio, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Memphis e Yuri Alberto. Rapaziada, eu ainda me pergunto o porquê que o nosso treinador, o Ramon Dias, ele não volta a utilizar a escalação com 3 zagueiros, cara. Eu acho que o Corinthians normalmente se protege muito melhor com 3 zagueiros do que com uma linha de 4, né? Assim, na minha opinião, o ataque do Corinthians ele tá funcionando muito bem. Então, a prioridade do Ramon Dias deveria ser não tomar gol. A partir do momento que esse time começar a não tomar tanto gol igual vem tomando, vocês vão ver que o desempenho do Corinthians vai melhorar ainda mais, cara. Vai melhorar ainda mais. Tem tudo pro Corinthians fazer uma boa temporada no que vem, mas precisa acertar esse setor defensivo. Talvez contratar
outros zagueiros, não sei, o André Ramalho até joga muito bem, o Gustavo Henrique também, mas eu acho que às vezes eles pecam um pouco na velocidade, sabe? Acabam errando algumas vezes, o Gustavo Henrique e o André Ramalho nem tanto, mas o Kaká e o Félix Torres erram muito, né? E eu não sei, eu acho que passaria mais segurança a escalação com 3 zagueiros, né? E tanto é que se a gente parar pra ver aqui o retrospecto do Corinthians nos últimos jogos, ó, Corinthians 3-1 contra o Vasco, 2-1 contra o Cruzeiro, 2-1 contra o Vitória, só não tomou gol do Palmeiras, né? 2-1, tomou 2-1 do Racing, 1-0 contra o Cuiabá, 2-2 contra o Racing, 0-0 com o Flamengo, que foi a Copa do Brasil, né? O Flamengo com 1 a menos. 5-2 contra o Atlético, né? Tinha tomado empate. E Corinthians e Inter 2-2. Tipo, essa sequência aqui, o Corinthians foi muito bem, né? Mas tomou gol em praticamente todos os jogos. Só não tomou pro Flamengo, porque o Flamengo tava com 1 a menos. O Flamengo não quis jogar, né? Quis segurar o resultado. Contra o Palmeiras começou um pouco mal ali, né? Um pouco meio perdido defensivamente, mas depois se acertou. Foi um belo jogo do Corinthians. Contra o Cuiabá ganhou de 1-0, né? Se não me engano aqui o Corinthians jogou com 3 zagueiros. E de resto tomou gol em todas as partidas, cara. Então tem que resolver esse problema defensivo do Corinthians, né? Já o Criciúma, cara, o Criciúma aqui, ó, em casa, o Criciúma perdeu pro Vitória de 1-0, empatou com o São Paulo, ganhou do Atlético Goianiense, empatou com o Atlético Paranaense, ganhou do Red Bull. Você pode ver que tirando o São Paulo aqui, ó, todos os confrontos foi com a galera da parte de baixo da tabela, né? Times que vêm mal e tudo mais, e aí já perdeu pro Grêmio aqui, ó. Empatou com o Vasco, perdeu pro Grêmio. E vamos ver como é que o Criciúma vai se comportar. Apesar de não ter muitas derrotas dentro de casa, vamos ver como é que o Criciúma vai se comportar contra o Corinthians, que tá vivendo uma fase excelente, rapaziada. Excelente, excelente mesmo. Eu acho que mesmo com o Corinthians jogando fora de casa, né? Eu acho que dá pra ir buscar essa vitória fora nos nossos domínios aí, mesmo sendo um adversário bem difícil, bem complicado, né? Parece que não, mas ganhar do Criciúma lá não é uma tarefa tão fácil. A vitória do Corinthians, se acontecer, vai ser muito importante, porque ó, como vocês podem ver, o Corinthians está aqui ó, com 47 pontos. O Bahia tá com 47, o Cruzeiro com 48, né? E a vaga de Libertadores de pré-Libertadores está até aqui, ó, 7º. Então o Corinthians precisa vencer para ultrapassar o Cruzeiro. Cruzeiro e Bahia, que por sua vez também não tem confrontos tão fáceis, tá? Os dois não tem confrontos fáceis. Se a gente parar para ver aqui, ó, o Cruzeiro pega o Bragantino fora de casa, o Bragantino no desespero total, precisa vencer para sair da zona de rebaixamento. Tá aqui embaixo, ó. O Bragantino precisa vencer de qualquer maneira para jogar o Fluminense aqui para baixo. E o Cruzeiro vai jogar fora de casa. O Cruzeiro também que com o Fernando Diniz não tá ganhando de mais ninguém, né? Tem essa. O Cruzeiro tá com uma dificuldade tremenda para vencer jogos. Pauzinha pro café. Tá com uma dificuldade tremenda de vencer jogos depois que o Fernando Diniz chegou. Acredito eu que o Cruzeiro aqui vai passar dificuldade. Tem jogos difíceis depois. E o Bahia, por sua vez, 47 pontos. Tá na frente do Corinthians por critério de desempate. Tem uma vitória a mais. Pega o Cuiabá fora. Aqui o Bahia ele tem plenas condições de vencer o Cuiabá, né? O problema do Bahia é que o Bahia ó, tá numa sequência aqui horrorosa, cara. Olha isso aqui. Empatou com o Atlético Paranaense em casa. Perdeu pro Palmeiras em casa. Perdeu pro Juventude fora. Perdeu pro São Paulo em casa. Foi quase goleado pelo São Paulo aqui, ó. Tomou uma chacoalhada do São Paulo. Perdeu pro Vasco. É uma sequência horrível do Bahia, né? Então, assim, um jogo que era para ser fácil, talvez o Bahia se complique aqui. Se o Corinthians vencer, ele pode abrir 3 pontos do Bahia e ainda tem o confronto contra o Bahia em casa, aqui em São Paulo, na Neoquímica Arena, na semana que vem. Então é muito interessante a vitória hoje do Corinthians,
né? Pode já firmar o pezinho aqui, o pé na pré-Libertadores. E ainda tem a final da Libertadores, né, rapaziada? Botafogo e Atlético Mineiro hoje decidem a Libertadores. Parece que não, mas isso vai ser muito importante pro Corinthians. Porque se o Botafogo for o campeão, o Botafogo abre mais uma vaga aqui e o G7 vai acabar virando o G8. O Botafogo já tem a vaga dele garantida aqui, né? Ele tá em primeiro no Campeonato Brasileiro. Então, se ele vencer, a vaga que seria dele aqui do Brasileirão cai. Vem aqui pro oitavo. E aí fica mais confortável pro Corinthians, porque quem tá atrás é o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tá com um jogo a mais que o Corinthians e já tem 44 pontos, né? O Vasco tá com o mesmo número de jogo, mas tem 4 pontos a menos que o Corinthians. E depois veio o Vitória, Juventude. Então esses times aqui já estão bem descolados desse pelotão aqui, que seria Corinthians, Bahia e Cruzeiro. Os 3 brigando por uma vaga por enquanto. Se abrir, quando o Botafogo for campeão hoje, serão 2 vagas para 3 times. Então o Corinthians, se vencer hoje, encaminha muito bem a classificação para pré-Libertadores, né? E aí venceria hoje, teria o jogo em casa contra o Bahia, não poderia perder. O empate seguraria o Corinthians ali dentro de uma vaga de Libertadores. E se vencer as duas, praticamente garante a vaga, né? Isso contando com que o Botafogo seja o campeão da Libertadores. Isso aí, rapaziada. Aparentemente é uma rodada que pode ser muito interessante pro Corinthians, né? Uma rodada que pode firmar o Corinthians de vez ali como favorito a essa última vaga aí para Libertadores. Talvez 2 últimas vagas para pré-Libertadores, né? E eu tô bem otimista, não sei vocês aí, mas eu tô bem otimista para hoje. Vamos ver se o Coringão consegue aí se destacar na partida de hoje e subir mais 2 degraus aí na tabela de classificação. Fora isso, rapaziada, fora esse pré-jogo que a gente fez aqui, eu gostaria de deixar com vocês esse áudio maravilhoso aqui, né, cara? Do nosso querido... Esqueci o nome do presidente do Core, do Corinthians, o Miguel Marques. Grande Miguel Marques aí, que eu não conheço, né? Parece que formado em direito aí, advogado, renomado, tudo mais. Aí vai no programa da Bandeirantes, vou deixar na descrição aqui o programa da Rádio Bandeirantes de ontem. Se vocês tiverem interesse de ver a entrevista completa, eles chamaram o advogado do Augusto Melo lá para dar entrevista, e o presidente do Core ontem, o Capelanes, a galera da Rádio Bandeirantes, estava conversando lá com eles, fizeram uma entrevista de 40 minutos muito boa, né? Para vocês que têm interesse, só colocar lá e ouvir essas pérolas aqui do nosso queridíssimo Miguel Marques, rapaziada. Olha o que esse homem falou, ouve aí. Ó. Aliás, lá anterior, lá o RC, né? Mas deveria ser, né, doutor Miguel? O clube é da torcida. O torcedor merece saber em qual a posição dos conselheiros, que vocês são representantes dos torcedores dentro do clube. Não, são representantes do associado, não. Complicado, né? O Corinthians não é do torcedor, doutor? Pelo amor de Deus. Mas, doutor, o associado é um microcosmo da gigantesca torcida corintiana. Então, se por uma questão de respeito ao torcedor, deveria ter o direito de saber como os conselheiros, que são representantes deles ali, se posicionam numa situação grave e crítica como essa, não é? Isso é uma situação de exceção do clube. Isso aí, rapaziada. Pode um negócio desse? Presidente do Core vir falar que o clube não é da torcida. Não é da torcida, né? É do associado, né, o senhor Miguel Marques? Senhor, com todo respeito, o senhor é um fanfarrão. O senhor... Nitidamente, o senhor pode ser formado no que for, o senhor não sabe o que é o Corinthians. O senhor chegar e falar uma atrocidade dessa aí, um clube que fez uma dívida gigantesca para fazer o estádio, né? E que hoje a torcida do Corinthians está pagando o estádio, né? Não só com a vaquinha, mas com a arrecadação de quantos jogos nesses 10 anos aí que não bateu recorde de público,
né? Estádio sempre lotado, sempre cheio, a torcida sempre fazendo sua parte, né? Aí você vem falar pra mim que o clube é dos associados, o seu Miguel Marques. Com todo respeito, o senhor não sabe, não tem a mínima noção do que é o Corinthians. O senhor não tem a mínima noção do que é o Corinthians, né? É o associado que paga, né? O associado que paga, financia o Corinthians, né? Que mantém o Corinthians de pé. Não é a torcida. Não é a torcida que compra, que vai no estádio, que paga ingresso, que faz caravana, que vai pra lá, que vem pra cá, né? Não é a torcida que assiste o jogo do Corinthians, que faz o faturamento do Corinthians subir, faz o Corinthians fechar contrato milionário, né, de transmissão, porque a audiência do Corinthians é muito forte, né? Você acha que é só por causa dos associados, não é o torcedor, né, assistindo o jogo do Corinthians, comprando pay-per-view, pagando isso, pagando aquilo, pagando fiel torcedor. Não é, né? É o associado. Isso. É pra vocês verem na mão de quem o Corinthians tá, cara. O Corinthians tá muito mal amparado politicamente. É triste ver um cara desse falar um absurdo. Tá, rapaziada? É isso. Fico por aqui. Vamos torcer pro Coringão vencer mais uma, né? Apesar dessa fala infeliz do nosso querido Miguel Marques aí. Vamos torcer pro Coringão vencer mais uma. Dentro de campo o Corinthians tá voando. É isso que importa, trazer alegria pro corintiano, né? O corintiano depois dessa vaquinha e sempre merece muita alegria aí. Vencer mais uma, garantir essa vaga na Libertadores. E vambora, rapaziada. Vai Corinthians, valeu fiel, é nóis.